Gênesis capítulo 8, do versículo 15 a 22, começando no versículo 15 do capítulo 8. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, e toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Nós estamos diante de uma situação complicadíssima mundial. Uma situação a qual nós percebemos um mundo paralisado diante de um vírus. Mas aqui o texto nós iremos tratar, em primeiro momento, a obediência de Noé. Noé, ele entende o que Deus está falando com ele como uma regra. E ele então cumpre cabalmente essa regra do Senhor, essa ordem a qual o Senhor dá a ele. Então, antes de tudo, ele cria a arca, agora ele já está fora da arca. Noé já está fora da arca, aqui com a sua família. O Senhor diz para ele sair da arca, e ele então obedece. A obediência está aqui no versículo 18, quando então o texto diz assim: saiu, pois, Noé com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Nós percebemos que houve ali uma conciliação entre aquela família, entre Noé, a sua mulher, os seus filhos. Houve uma obediência completa. Hoje nós olhamos para a família, as famílias hoje instituídas, e nós percebemos e vemos que às vezes a mulher quer falar mais alto que o marido, e o marido às vezes quer falar mais alto que a mulher, e acabamos por perceber as estatísticas das mídias, a violência contra a mulher. E aí a gente percebe que aqui o modelo da família tradicional, ao qual a gente traz aqui a partir de Noé, a gente percebe que Deus ele dá uma ordem para Noé. Noé automaticamente cumpre a ordem de Deus, dizendo para que a sua família saísse da arca. Sai da arca ele e seus filhos, logo após vem a sua mulher, e assim as mulheres dos seus filhos. O texto, ele continua nos mostrando alguns detalhes que a palavra de Deus, ela tem essa peculiaridade de mostrar. O poder de Deus, a sabedoria de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus. O versículo 19, ele diz assim: e também saíram da arca
todos os animais. Então os animais também obedeceram à ordem de Deus, porque talvez Noé poderia ter um trabalho, um animal escondesse num canto daquele lá e não conseguisse tirar, não é, passasse sufoco, uma cobra daquela poderia ter mordido Noé, mas Deus fez com que tudo ocorresse da melhor forma possível. O texto nos diz, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Deus então faz com que tudo ocorra perfeitamente. E aqui nós vamos agora perceber um outro ato importantíssimo que nós precisamos destacar nessa condição da vida de Noé, da família que Deus agora salvou na arca, a família que nós descendemos, a família de Noé. Nós vamos agora pensar a adoração que Noé faz. É o que nós também devemos fazer. Seguir o modelo da sua obediência, trazer esse modelo para a nossa família, a família da obediência, a família que obedece. Quando o esposo falar, não é para a mulher olhar para o esposo, achar que ele está sendo um marido daquele dono de terra, ou um empresário desse daí prepotente, não. É um homem de Deus. Se ele estiver errado, é necessário que a mulher chegue diante de Deus e fale: Senhor Deus, esse esposo não está andando corretamente, e o Senhor vai tomar atitude. E agora nós percebemos que não foi o que aconteceu com a família de Noé. Foi ao contrário, uma família totalmente obediente, a esposa, os filhos e os animais seguiram também na obediência e espalharam pela terra. Agora nós estaremos falando da adoração a qual Noé faz. Noé então se instala ali naquela terra e ele então olha para todos os lados e percebe quão grande era a terra, linda e bonita, a qual o Senhor o tinha colocado. Preocupado ele ficou por estar dentro daquela arca. Quantos dias se passaram, quantas noites. Soltou um pombo, um passarinho para que ele voasse, aquele pombo volta. Noé preocupado, aquele barco balançando. Noé, será que vai dar tudo certo? E agora, quando ele está com um pé na terra, ele vai logo automaticamente agradecer a Deus. Noé, ele vai mostrar um coração contrito, ele vai mostrar um coração cheio de graça, um coração grato porque Deus o havia protegido, não somente ele, mas todos os seus familiares, todos os seus filhos e a sua esposa e tudo o que estava com ele, aquilo que Deus o confiou na mão dele, estava seguro. Todos os animais desceram na terra e povoaram a terra, pois essa era a promessa de Deus para a vida de Noé. E Noé então, ele levanta um altar ao Senhor. Nós vamos ver no versículo 20, diz assim o versículo 20: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Agora Noé, percebendo que já havia obedecido ao Senhor na sua totalidade, o Senhor já havia falado a ele tudo o que precisava. Agora cabia a ele falar com o Senhor. Cabia a ele agora apresentar a Deus o agradecimento por ter protegido ele durante toda essa viagem. Uma viagem que ali não tinha um piloto profissional. Aquele barco não tinha um leme. Aquele barco não tinha uma nau, não tinha ali um leme para guiar. Aquele barco estava nas mãos de Deus. Então Noé não tinha como fazer outra coisa senão apresentar a Deus a sua adoração, porque nem ele mesmo soube como é que Deus fez aquilo tudo. O que restava a ele era agradecer ao soberano Deus, que o havia protegido durante todo aquele tempo em cima daquela água toda, que cobriu todo o mundo. E nós percebemos que ainda há cientistas que não reconhecem isso, mas tudo o que a Bíblia diz
é para entender por fé. Nós só vamos concordar com o que está na Bíblia por fé. Nós somos chamados testemunhas do Senhor por fé. E aqui, o versículo 21, ele vai falar assim: E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Aqui o Senhor, ele faz uma avaliação. O Senhor agora, ele olha ao passado, ele olha ao presente e ele olha ao futuro. Ele faz aqui uma avaliação da vida de Noé. E nós deveríamos fazer também uma avaliação das nossas vidas. E nós vamos então agora trazer um pouco para o nosso tempo essa mensagem e pensarmos nos comportamentos que nós percebemos hoje das famílias, nos comportamentos que nós percebemos hoje das pessoas que não querem se comprometer com famílias, pessoas que se comprometem com a família e não conseguem entender realmente o que é família e sai da família dizendo que família não presta. Hoje há uma grande quantidade de pessoas dizendo na mídia que a família acabou, que a família não existe mais e que a família foi um grande problema para a humanidade. É sim. Existem muitas pessoas que afirmam isso. Mas nós queremos dizer o contrário. Nós queremos dizer que a família é uma instituição que Deus criou e nós estamos aqui mostrando o comportamento que a família de Noé teve diante do Senhor. A obediência, a adoração. Agora o Senhor, fazendo uma avaliação do comportamento humano, ele vai dizer que o ser humano, ele tem os seus problemas. O ser humano, ele vai passar por suas dificuldades. O ser humano, ele vai enfrentar dificuldades tais que ele não vai conseguir suportar se ele não tiver a atitude a qual Abraão teve. A atitude que Abraão teve foi uma atitude de obediência. A segunda atitude que a gente percebe no texto foi a adoração. Então Noé, ele adora ao Senhor. A família, para que ela possa ver as bênçãos de Deus, para que a família possa sentir a presença do Senhor no seu meio, ela precisa entender o que é a obediência. E entender o que é obediência é fazer o que Deus diz para fazermos. É quando nós lemos a Bíblia. Noé não tinha Bíblia naquela época, mas ele ouviu Deus falar com ele. Toda aquela humanidade a qual se perdeu ali com aquela água, perderam suas vidas através daquela água, ouviram Deus falar, só que não entenderam. Não entenderam, acharam que era brincadeira, zombaram de Noé. Mas Noé ouvia Deus falar e obedecia. Tudo que o Senhor havia falado ao seu coração. E a família de hoje não vai seguir em frente, não vai ter êxito, não vai ter bênção dos céus, se não entender a obediência de Noé. Se não entender que a obediência do Noé, no nosso tempo hoje, é a leitura da palavra de Deus, é o estudo da palavra de Deus. Hoje Deus não vai nos chamar para criarmos uma arca. Deus não vai nos chamar hoje para subir um monte como Moisés ficou 40 dias no monte. Deus não vai nos chamar para fazer coisas que nós não vamos conseguir fazer. Mas Ele vai nos chamar para fazer aquilo que nós conseguimos fazer. E fazemos muito mais com outras coisas. Muito mais com outros livros. Perdemos tanto e tanto tempo na frente de uma internet. Mas da Bíblia, nós temos a grande dificuldade. Mas a obediência a qual o Senhor chama a família para praticar é ler a palavra de Deus. A família junta. Esposo, esposa e filhos juntos, lendo a palavra de Deus. Noé estava na vantagem porque ele estava ali com os seus filhos e suas noras.
Os filhos e as noras estavam junto dele, ouvindo o que ele tinha para dizer sobre Deus. Se hoje a família se reunir, já está muito bom. Se reunir ainda o genro e a nora, melhor ainda, é bênção de Deus. Se unir os netos, melhor ainda. Mas o Senhor chama a família, esposo, esposa e filhos, para então lerem a palavra do Senhor. Seguindo o texto, o versículo 21, nós acabamos de ler, ele fala